Oi pessoal, hoje à noite nós vamos mergulhar num mundo onde telescópios ainda não existem. O papel é uma raridade absoluta e as estrelas não são só pontinhos bonitos no céu. Elas são colegas de trabalho temperamentais, com personalidades duvidosas e uma tendência a sumir na hora mais importante. Você está descalço, em cima de um templo maia, e o chão de pedra está tão quente que parece que você está fritando lentamente de baixo para cima. À sua frente, uma tigela com tinta feita de carvão, gordura e talvez saliva de morcego. Ao lado, uma folha de bananeira recém-cortada, ainda úmida, esticada como uma toalha verde escorregadia. Você está prestes a desenhar o céu inteiro. Isso, claro, antes que ele mude de ideia, ou que a umidade dissolva sua obra-prima. Então, antes de você se acomodar, aproveita e curte o vídeo e se inscreve no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são agora onde você mora. Agora, apague as luzes e vamos desacelerar juntos enquanto começamos a jornada de hoje. Você respira fundo. A selva ao redor parece respirar com você. Cigarras cantam em coro, como se ensaiassem uma ópera dramática e fora de ritmo. Acima, o céu está cheio, mas não de nuvens, de sinais, de segredos, de promessas meio suspeitas. Cada estrela parece piscar com um olhar irônico. Como Quem diz, você não vai conseguir me entender mesmo. Os sacerdotes dizem que o céu é um livro, um manual de instruções para tudo. Quando plantar, quando casar, quando não sair de casa de jeito nenhum. E você, um aprendiz com as mãos ainda grudentas de seiva, tenta ler esse livro com uma folha que está escorregando. Da sua frente tinta que não para de pingar. O seu mestre, um senhor arqueado que cheira fumaça e fruta passada, aponta para uma constelação que parece um tatu caindo de um barranco. Ele comenta algo sobre o deus da maçã do ar, que, para sua decepção, não tem nada a ver com maçã. Nem Calm Earth é só um nome poético para as mudanças do clima que ninguém entende direito. Você tenta reproduzir o padrão das estrelas na folha de bananeira, mas a superfície parece brincar com você. É como tentar desenhar num sabonete molhado. Oh, Siu, já é complicado. A folha então nem se fala. Os maias, é bom lembrar, eram incrivelmente precisos na observação do céu. Sabiam prever eclipses, os ciclos de Vênus, as estações, tudo isso com uma precisão que faria qualquer aplicativo de previsão do tempo corar de vergonha. Mas havia um detalhe: os registros eram feitos em materiais perecíveis, folhas, tecidos, cascas de árvores, tudo que pudesse absorver um pouco de tinta e sobreviver à umidade por algumas horas ou minutos. Você percebe, rapidamente, que desenhar o céu é uma corrida contra o tempo, contra o calor, contra os insetos e às vezes contra o orgulho de um sacerdote que insiste que Marte tem que estar mais para cima. Um detalhe curioso: muitos desses mapas celestes eram feitos só para durar o suficiente, como anotações rabiscadas no guardanapo. Os Maya sabiam que o céu mudava rápido. Então, por que gravar isso em pedra? Folha era mais rápida e descartável. Você segura o osso de ave que usa como pincel e traça uma linha entre duas estrelas, mas sua mão treme. Um mosquito pousa bem em cima do que deveria ser Júpiter. Volcada. Agora, há uma mancha de sangue no lugar da colheita prevista para o próximo ciclo. Seu mestre olha de lado. Resmunga algo sobre você ser uma excelente oferenda ao deus da bagunça. Você finge que não ouviu. No canto do observatório, dois astrônomos discutem a posição de uma constelação. Um diz que a raia celeste está 2 dedos mais à esquerda do que no último ciclo. O outro afirma que o colega precisa trocar os olhos desde o equinócio de 3 anos atrás. Os estudiosos modernos ainda discutem se esses mapas em folhas de bananeira tinham função ritualística ou prática. Alguns acreditam que eram rascunhos, usados antes de fazer gravações permanentes. Outros dizem que eram parte do próprio ritual, desenhados e queimados logo depois como oferenda aos deuses. Você, sinceramente, só quer fazer um mapa que não derreta antes de ficar pronto. No fundo, a experiência lembra tentar imprimir um pôster colorido numa impressora jato de tinta, no meio de uma sauna com umidade de 98% e pernilongos que se acham críticos de arte. Você tenta mais uma vez. Traça outra linha, mais uma curva. O céu parece girar, ou talvez seja só você. O calor vibra, o templo treme, ou talvez só sua paciência. Lá embaixo, alguém grita.
Um aprendiz deixou sua folha pronta no chão por um segundo. Um macaco pegou e saiu correndo para a floresta. Lá se foi a previsão do solstício. Alguém ri. Todos gargalham, Manos o aprendiz, que agora persegue o bicho com um galho de carvo na mão. Você respira fundo, pega outra folha e começa tudo de novo. Você está sentado em posição desconfortável há tanto tempo que já não sente mais parte das pernas. Em frente a você, 3 folhas de bananeira se esticam sobre uma bancada de pedra. Fresquinhas, recém-cortadas, ainda pingando seiva como se fossem pequenas toalhas de suor vegetal. O cheiro é um misto de verde molhado e banana vencida. Bem ali, nessas folhas largas, vai nascer o seu próximo mapa do céu. A técnica é simples, pelo menos é o que dizem. Primeiro, você limpa a folha com um pano áspero de algodão, que mais parece lixa. Depois, mistura tinta feita com carvão queimado e sebo de onça, ou algo que se pareça com isso, e a aplica com um osso de ave moído na ponta. Tudo isso com o cuidado de quem tenta desenhar no lombo de um jacaré dormindo. Por que usar folha de bananeira? Essa é uma pergunta que você já cansou de fazer, mas ninguém responde. Até que o mestre um dia comenta: porque pedra não cabe debaixo do braço. E ri da própria piada. A verdade é que para os maias, as folhas de bananeira eram como cadernos temporários, fáceis de encontrar, fáceis de transportar, fáceis de desaparecer. E para quem vivia no ritmo das estrelas, que nunca param quietas no mesmo lugar, isso fazia todo sentido. Você começa a trabalhar, traça um arco representando o movimento de Vênus, que, segundo os sacerdotes, está prestes a fazer uma aparição dramática, tipo diva que atrasou de propósito só para causar. Em seguida, marca o caminho do sol com pequenos pontos que se alinham com as sombras no chão. É um trabalho minucioso, cheio de contas, e você já se perdeu 3 vezes só tentando lembrar se hoje é o 182º ou 183º dia do ciclo agrícola. Esse é o tipo de tarefa que te faz repensar toda a sua vida. Não porque é profunda, mas porque é repetitiva o suficiente para você ter tempo de pensar em absolutamente tudo, até no que você comeu há 5 dias. Ou se crocodilos choram mesmo, ou aquilo é só marketing historicamente. Sabemos que os maias tinham uma obsessão matemática pelo céu. Seus calendários solares e lunares eram baseados em múltiplas contagens paralelas. O calendário Hab, o Tzolk'in, e até a contagem longa, que basicamente servia para dizer que hoje é quinta-feira do século 5000. Eles mapeavam o tempo com uma precisão assustadora, e cada movimento celeste era anotado, calculado e interpretado. Agora, imagine fazer tudo isso sem papel, sem tabela impressa, sem régua, e com uma folha escorregadia que encolhe quando seca. Pois é, bem-vindo ao seu turno no observatório. Uma curiosidade pouco comentada: os mapas em folha não serviam só para rituais ou anotações temporárias. Alguns eram usados como ferramentas de ensino. Os mestres os desenhavam ao vivo durante as aulas, para ensinar sobre eclipses, conjunções e presságios. Como um quadro branco que você apaga com a mão suada, você está quase terminando a parte superior do céu. Quando uma gota de suor pinga bem em cima de Marte, a mancha começa a expandir como uma previsão errada, se espalhando pelo palácio. Você tenta absorver com a manga, mas agora Marte virou um borrão nervoso. O mestre olha, você congela. Ele assente, resignado. Talvez o deus da guerra esteja irritado, ou só derretendo. Você continua mesmo assim. Adiciona linhas que ligam constelações em padrões que só os mais iniciados entendem. Algumas dessas ligações têm nomes poéticos, como a canoa que afunda devagar ou o beija-flor sem norte. Outras, você acha que foram inventadas só para confundir os alunos. Alguns estudiosos modernos ainda debatem se esses desenhos eram projeções reais das estrelas visíveis, ou se misturavam elementos mitológicos com observações. A continua, eram mapas astronômicos ou visões simbólicas do cosmos. Talvez os dois, ou talvez nem os próprios maias soubessem com certeza. O tempo passa. A folha começa a secar nas bordas, criando pequenos sulcos que distorcem seu desenho. O céu começa a parecer mais criativo do que científico. Mas você já está acostumado. Todo mapa tem sua personalidade. Você faz uma pausa, estica os ombros. Lá fora, a luz muda. O pôr do sol tinge as nuvens de laranja denso, como se o céu tivesse mergulhado numa sopa de cenoura. As cigarras voltam ao seu concerto insistente. Você se dá conta
está ali há horas, tentando registrar o céu em algo que pode virar comida, de formiga até o amanhecer. Mas estranhamente, isso é reconfortante. Há algo tranquilizador em saber que, mesmo que o mundo mude, mesmo que impérios caiam, alguém, em algum canto úmido e quente, vai continuar olhando para cima e dizendo: acho que hoje, Vênus está de TPM. Você acorda antes do sol. Na verdade, talvez nem tenha dormido. Um inseto do tamanho de uma azeitona passou a noite inteira tentando entrar na sua orelha, enquanto o som da floresta se alternava entre o apocalipse e o ensaio de uma escola de samba desorganizada. Mas agora, ainda com o céu acinzentado e o ar parado, você se levanta com um único pensamento na cabeça: tentar entender o calendário maia. De novo, você caminha até o pátio central do templo, onde o chão de pedra fria alivia por um momento o calor grudado nos seus pés. O mestre já está lá. Ele segura um bastão entalhado e aponta para uma grande pedra circular com entalhes complexos, a roda do tempo, ou, como você já aprendeu a chamá-la, aquele troço que sempre te dá dor de cabeça. O calendário maia não é um só, é uma coleção de engrenagens cósmicas que giram juntas em ciclos. Tem o Hab, que conta 365 dias. Tem o Tzolk'in, de 260 dias. E tem a contagem longa que, bem, ela conta os dias desde a criação do mundo. Isso mesmo, literalmente desde o dia zero. E não estamos falando de zero DC. Código, estamos falando de milhares de anos atrás, num ponto em que até os dinossauros teriam dito: isso é antigo demais. Você observa, enquanto o mestre gira uma pequena maquete de madeira com 3 discos sobrepostos. Cada disco representa um calendário diferente, e a forma como eles se alinham determina o nome do dia. Hoje, por exemplo, é 4 Ajal, 8 Kunkyu, o que, segundo o mestre, significa algo entre dia de colheita, e não como a peixe, do rio. Você anota isso numa folha de bananeira. Claro, por que não? Um fato conhecido: o calendário maia era mais preciso do que o calendário juliano europeu, usado durante boa parte da Idade Média. Eles ajustavam os ciclos com uma margem de erro mínima, levando em conta inclusive o ciclo de Vênus e a precessão dos equinócios. Sim, os maias basicamente entendiam mais de astronomia do que 80% da internet hoje. Enquanto isso, você tenta somar os dias do ciclo atual usando pequenas sementes de cacau, mas acaba com uma conta errada e, sem querer, marca um eclipse que só vai acontecer daqui a 5 anos. O mestre honra. Você diz que é uma previsão visionária. Ele suspira. Você aprende que esses calendários não eram só cronogramas agrícolas. Eles serviam para guiar decisões de guerra, coroações de reis e até a construção de templos. Um dia ruim podia adiar uma batalha por semanas, e um dia favorável podia significar que alguém ia ser sacrificado antes do almoço. Uma curiosidade curiosa: certos dias do Tzolk'in eram considerados tão azarados que ninguém fazia absolutamente nada. Nada mesmo. Nem plantar, nem negociar, nem cortar cabelo. Havia dias em que o melhor a se fazer era ficar deitado, olhando para o teto. O que, sinceramente, parece uma excelente filosofia de vida. Você tenta montar seu próprio calendário. Repisca os glifos do dia em folhas separadas, alinhando-as como peças de dominó, mas a folha do Kaan se dobra com a umidade, o que faz parecer que hoje é Kaaki, o que muda totalmente o significado. De milho para fogo, um erro compreensível, um erro catastrófico, mas compreensível. Há debates entre estudiosos até hoje sobre como os maias conciliavam esses diferentes calendários. Alguns defendem que havia sacerdotes especializados em calcular apenas essas datas. Outros acreditam que todo mundo aprendia o básico desde cedo, como aprender a amarrar o cadarço. Só que o cadarço aqui é feito de matemática astronômica. Você pensa por um instante: se alguém errasse uma previsão importante, como uma conjunção planetária ou o retorno de Vênus, o que acontecia? Era corrigido? Esquecido? Ou alguém simplesmente desaparecia misteriosamente? A julgar pela expressão do mestre, talvez seja melhor não errar de novo. No fim da manhã, você... não fisicamente, embora seu pescoço esteja se tornando um pescoço de coruja, de tanto olhar para o alto, mas mentalmente, o calendário maia é como um labirinto com placas em outro idioma, só que cada placa também é um relógio. E um aviso de que, se você plantar milho hoje, vai chover sopo, você se senta à sombra de uma palmeira.
e observa as folhas que rabiscou. Linas, símbolos, glifos, ciclos, tudo feito para durar pouco. Tudo feito para ser entendido por poucos. E estranhamente, você se sente honrado por fazer parte disso, mesmo que sua previsão mais precisa até agora seja que hoje vai chover, porque você ouviu um trovão. Você está sentado na beira de um corredor de pedra, num canto sombreado do templo, segurando uma tigela de mingau de milho morno. É o café da manhã dos aprendizes, grosso, sem sal, e com a textura de algo que já foi mastigado por outra pessoa. Mas tudo bem, hoje você vai acompanhar o estagiário mais novo do observatório, em sua primeira tentativa de previsão climática. E convenhamos, ele já está com mais sorte do que você teve no seu primeiro dia. Pelo menos ninguém está gritando com ele. Ainda, o garoto tem cara de quem acordou ontem. Os cabelos estão em pé, as mãos tremam, e ele segura a folha de bananeira como se fosse feita de vidro. Você observa de longe, com uma mistura de pena e alívio. Dessa vez, não é você que está prestes a fazer papel de idiota diante dos sacerdotes. Ele se posiciona no centro da plataforma elevada, onde o sol bate com força suficiente para fritar formigas distraídas. No chão, marcas talhadas em pedra indicam onde as sombras devem cair. O estagiário consulta seu mapa, ou melhor, seu rabisco nervoso, e começa a falar. A sombra está aqui, então. Vai aí. O sumo sacerdote arqueia uma sobrancelha. Você segura o riso. O garoto tenta se recuperar. Fala algo sobre os ventos do norte, sobre a umidade da folha, literalmente, da folha de bananeira, e termina com uma afirmação ousada. Vai chover à tarde, mas só se os deuses permitirem. Uma jogada de mestre. Se acertar, foi mérito dele. Se errar, culpa divina. Você anota mentalmente essa estratégia historicamente. Os sacerdotes astrônomos maias eram consultados para prever mais do que eclipses e estações, o tempo do dia, as marés, o melhor momento para iniciar uma jornada, ou até para cortar o cabelo. Em uma sociedade que via sinais do sobrenatural em tudo, qualquer observação natural virava mensagem divina, mas o estagiário está com dificuldades. A tinta da folha começou a escorrer. O calor fez as laterais enrolarem. E agora, o que era uma representação respeitável de uma frente fria, virou algo entre um polvo e uma espiral de pimenta. O menino se desespera. Você lembra exatamente como é. Uma curiosidade incomum. Os maias acreditavam que os deuses da chuva, especialmente Shaki, o principal, podiam ser influenciados por desenhos e rituais. Em alguns casos, os próprios mapas climáticos eram usados, como oferendas. Se a previsão era ruim, queimava-se o mapa para desfazer o presságio. Você vê o garoto prestes a fazer o mesmo. Ele já esticou a mão para a tocha quando o mestre intervém, com um gesto calmo, e recolhe a folha. Não, se queima um céu apenas porque ele não é azul, diz o velho sacerdote. Frase bonita. Você decide roubá-la algum dia. O grupo se dispersa. O estagiário abaixa os ombros e caminha até você, suado, derrotado, e carregando a tigela de mingau dele, intocada. Ele se senta. Vocês trocam olhares. Sem dizer nada, vocês se entendem. A primeira previsão sempre parece um desastre. E, às vezes é mesmo. Você pega seu bastão de escrita e rabisca um símbolo no canto de uma folha. É uma piada interna, que só vocês dois entendem agora. Um sol sorrindo debaixo d'água. Historiadores ainda discutem até que ponto essas previsões eram científicas ou rituais. Alguns defendem que os mapas tinham embasamento prático, análise de ventos, observação de nuvens, comportamento dos animais. Outros acham que era mais uma forma elaborada de pedir desculpas aos deuses por eventos que ninguém conseguia controlar. De qualquer modo, você começa a perceber que prever o tempo com folhas vivas, tinta de inseto e uma moral celestial flutuante exige algo mais do que precisão. Exige fé e, talvez, senso de humor. O sol agora está alto. Umidade escorre pelas paredes de pedra. Um grupo de sacerdotes se reúne ao redor de uma pequena poça no pátio, observando as ondulações na água como se lessem o horóscopo líquido. Vulcan, sei, pergunta sei, daqui a 100 anos, alguém vai achar isso estranho. Ou se só vão trocar a poça por uma tela de vidro. Você decide testar uma ideia nova. Desenhar o tempo de amanhã, não baseado nas sombras ou nas folhas, mas nos padrões de ontem. Um exercício perigoso. Os deuses não gostam de prepotência. Mas, cá entre nós, eles também já devem ter se divertido com previsões erradas o suficiente.
Você se inclina sobre a nova folha, risca nuvens, gotas e vento. E no impulso, desenha um pequeno bonequinho com guarda-chuva. Ele parece sorrir para você. Você está espremendo pequenos besouros pretos numa pedra quente. Sim, essa é sua tarefa da manhã. A substância que escorre dos insetos é espessa, oleosa, e tem um cheiro que lembra fumaça com um leve toque de sapato molhado ao seu lado. Um copo de seiva fermentada espera ser misturado à pasta para virar tinta. E tudo isso só porque o mestre quer que Saturno apareça com mais personalidade. No próximo mapa, bem-vindo à arte de fazer tinta maia. Uma combinação entre alquimia, entomologia e puro desespero. A escolha da cor é simbólica, claro. Para pintar Saturno, usa-se tradicionalmente o preto profundo, a tinta do tempo, dizem eles. Mas o preto não sai fácil. É preciso raspar o abdômen de certos besouros, moer sementes queimadas e misturar tudo com um pouco de gordura animal. Um processo que, sinceramente, faz você sentir saudade de simplesmente apontar um lápis. Enquanto isso, os escribas discutem ao redor. Um deles defende que Júpiter deve ser pintado em tons de azul escuro, porque transmite autoridade. Outro acha que deve ser laranja, porque é mais feliz. A reunião parece mais uma aula de marketing de produto celeste do que uma assembleia religiosa. Você observa um deles testando cores numa folha de bananeira, mas a tinta escorre, espalha-se em manchas. O problema não é a tinta, é a folha. Sempre ela, vive, úmida, instável. Como desenhar o cosmos em algo que parece prestes a se desfazer a qualquer instante? Historicamente, os maias dominavam a produção de tintas naturais a partir de insetos, minerais, plantas e até fungos. Algumas dessas receitas se perderam no tempo. Outras foram redescobertas por cientistas modernos impressionados com a durabilidade de certos códices que ainda mantêm cor viva depois de séculos. Mas tinta feita para folhas de bananeira tinha outro propósito: sobreviver por algumas horas. Talvez um dia. Era como pintar uma nuvem, bonita, porém passageira. Você mergulha o bastão na mistura escura. A ponta brilha úmida. Com cuidado, começa a desenhar os anéis de Saturno. Linhas finas, delicadas, mas a folha já começa a reagir. Enruga levemente. Onde a tinta toca, o traço afunda como se estivesse afundando em pele viva. Você continua mesmo assim. Afinal, o universo também tem suas rugas. Perto dali, dois astrônomos discutem animadamente. Motivo? Um deles defende que Marte está se movendo mais rápido do que o esperado. O outro acha que é só um erro de paralaxe, ou talvez bebida demais. Na noite anterior, o debate esquenta. Você finge que não ouve quando um dos dois propõe que a próxima previsão seja decidida por queda de folha. Literalmente, quem soltar a folha mais leve vence. Uma curiosidade pouco divulgada. Certos escribas maias, principalmente os que trabalhavam em mapas cerimoniais, tinham estilos reconhecíveis como pintores. Alguns traçavam estrelas com pontas afiadas, outros com curvas suaves. Havia até escolas de desenho celeste. Uma, éspice, do Estética Astronômica, onde a arte se misturava à religião. Você se pega, pensando se já tem um estilo próprio. Seu Saturno, por exemplo, parece um biscoito queimado, mas está simpático. Historiadores ainda discutem se havia um padrão fixo para os símbolos celestes, ou se cada templo desenvolvia seu próprio dialeto visual. Alguns defendem que certos mapas eram feitos para serem interpretados apenas por um grupo restrito, quase como códigos secretos. Outros acreditam que as representações seguiam uma tradição oral que ensinava o significado por repetição, o que tornava tudo ainda mais subjetivo. De qualquer forma, Hodivoka está sendo avaliado pelo deus da harmonia visual, que, ao que tudo indica, é seu mestre disfarçado. Ele se aproxima, observa em silêncio seu desenho por longos segundos. Interessante, ele diz. Parece que Saturno ganhou peso. Voka responde. A gravidade aumentou. Ele solta um risinho curto, talvez satisfeito. A tinta seca lentamente. Você sopra com cuidado. A folha por enquanto resiste, mas uma pequena bolha de ar se forma no canto. O primeiro sinal de que, dentro de minutos, o mapa começará a deformar-se. É sempre assim. Cada desenho é uma corrida contra o tempo. Um lembrete constante de que, mesmo entre os astros, nada é permanente. Voka se afasta, deixando a folha em repouso. O sol atravessa as frestas do templo e forma linhas douradas no chão que se alinham, por acaso, com o traço de Saturno. Coincidência? Talvez, mas nesse lugar,
Coincidência é só outra palavra para sinal divino. Você está sentado em posição desconfortável há tempo demais. Suas pernas estão formigando, seus ombros pesados como rochas molhadas, e ainda assim, você não pode se mover, porque bem à sua frente, no centro do observatório, o céu inteiro está sendo projetado sobre uma laje de pedra lisa, com feixes de luz natural, prismas rudimentares e o uso engenhoso de folhas do mica. Sim, aquele mineral brilhante que parece vidro picado. O objetivo? Rastrear o movimento de Vênus. É a queridinha dos astrônomos maias, a estrela de alva, o olho da deusa. E também, aparentemente, um cronômetro divino que decide quando guerras devem começar ou parar. Um leve exagero? Sim. Mas quem vai discutir com um planeta visível até de dia? Você observa a projeção piscando sobre a pedra como uma animação artesanal. Um assistente ajusta os prismas. Outro posiciona pequenos pedaços de mica, que refletem luz em ângulos precisos. É tudo tão arcaico e ao mesmo tempo incrivelmente eficaz, menos como usar um abacate para calcular o imposto de renda a cada 10 minutos. Uma marca é feita no canto da pedra com um cinzel de osso. Um traço, depois outro. Lentamente, o caminho de Vênus é registrado, não como uma linha reta, mas como uma sequência de aparições e sumiços. Você descobre que Vênus tem ciclos complexos e que, segundo a contagem maia, seu desaparecimento é mais importante do que sua presença aparentemente. O momento em que Vênus desaparece no horizonte marca o início de períodos críticos, tipo o modo avião do cosmos. Durante esse tempo, você não começa guerras, não faz casamentos e, de preferência, evita sair para comprar milho, um fato conhecido entre estudiosos. Os maias mantinham tabelas de efemérides venusianas extremamente precisas, chegando a prever com acerto os momentos de visibilidade do planeta por décadas. Isso sem telescópios, só com paciência, olhos atentos e um sistema numérico baseado em barras e pontos. Curiosamente, há registros de que alguns sacerdotes realizavam jejum durante os dias em que Vênus desaparecia. Eles acreditavam que o planeta atravessava o submundo e que qualquer erro durante esse trânsito poderia resultar em desequilíbrios terrestres. Então, em vez de rezar, eles simplesmente paravam de comer. Uma abordagem minimalista para a diplomacia interplanetária. Você sente o cheiro familiar de folha queimada. É sinal de que outro mapa foi desfeito pelo calor. Um dos aprendizes suspira, frustrado. O céu, afinal, é um animal difícil de domar. O debate de hoje gira em torno de uma dúvida razoável. A contagem de Vênus deve começar no primeiro ponto de luz visível ou no momento em que ele atinge certo grau de altitude? Dois mestres discutem isso há meia hora. Um deles está usando um cocar torto, o que de certa forma diminui seu poder argumentativo. O outro traz consigo um tamanduá de estimação. Nenhum deles parece disposto a ceder. Historiadores ainda discutem se os maias consideravam Vênus um corpo separado dos deuses ou uma manifestação direta deles. Alguns defendem que ele era visto como mensageiro, outros como executor, e há até quem diga que certas civilizações vizinhas o temiam tanto quanto um eclipse. Você, no entanto, só quer esticar as pernas. O chão está frio e seus jorros estalam quando você tenta se levantar do lado de fora do observatório. O som de flautas e tambores anuncia a chegada de um grupo de mensageiros. Eles carregam pequenas tabuletas com símbolos desconhecidos, provavelmente dados astronômicos vindos de outra cidade. Um deles tropeça e a tabuleta se parte ao meio. É um sinal. Grita alguém. Ou só um tropeço? Responde outro. Entre os murmúrios você escuta algo estranho. Dizem que um novo tipo de folha foi descoberto, capaz de reter tinta por mais tempo. Voca se anima. Talvez agora seus desenhos não derretam em menos de uma hora. Talvez, mas não. Quando a folha chega até você, ela é fina, quebradiça e tem um cheiro de peixe seco. O mestre dá risada. É para mapas de pesca, não de estrelas. Você retorna ao seu posto, marcando mais um ponto na pedra. A projeção de Vênus já está fora de alinhamento, o que significa que alguém errou o ângulo dos prismas. Foca. Nada mais justo. O planeta que marca o tempo também bagunça o seu, antes que o sol desapareça. O mestre se aproxima com um presente, uma pequena bolsa de sementes torradas. Para você ficar acordado, ele diz. E para não confundir Marte com uma mosca de novo, você sorri, cansado, mas grato. O dia termina,
e as últimas marcas de luz brilham sobre a pedra. A trajetória de Vênus está quase completa, mais um ciclo, mais uma dança cósmica registrada em reflexos, pedras e muito esforço manual. Você se levanta cedo, ainda com o gosto amargo do mingau de milho na boca, e se dirige ao templo, onde as estrelas ganham vida através das folhas de bananeira. Hoje, sua missão é entender como os maias registravam eclipses, aqueles espetáculos cósmicos que paravam cidades inteiras e faziam até os mais corajosos se esconderem embaixo das camas. Você observa o céu escurecendo aos poucos, uma sombra gigante avançando como uma mão de Deus cobrindo o sol. Os sacerdotes circulam em volta do altar, entoando cânticos em línguas antigas, enquanto você tenta anotar o máximo possível nas folhas, que insistem em ir lugar nas suas mãos suadas historicamente. Os maias eram mestres em prever eclipses solares e lunares com uma precisão impressionante. Usavam ciclos conhecidos como o ciclo dos Ceres para mapear quando esses eventos aconteciam, e suas crônicas descrevem eclipses que ocorreram séculos atrás com detalhes surpreendentes. Aqui vai uma curiosidade que poucos sabem. Os maias acreditavam que durante um eclipse, o Sol ou a Lua estavam sendo devorados por uma serpente celestial. Por isso, rituais intensos com tambores e gritos aconteciam para afastar o monstro e proteger o mundo da escuridão eterna. Você, claro, não consegue evitar rir um pouco da imagem mental do Sol tentando escapar de uma boca gigante, mesmo sabendo que essa crença trazia um respeito profundo pelo fenômeno. Você tenta replicar nos mapas as fases do eclipse, traçando círculos concêntricos que representam a sombra da Lua. A tinta escorre em alguns pontos, formando manchas que parecem olhos arregalados, uma representação artística, no mínimo, entre os sacerdotes. Há uma discussão sobre qual era a verdadeira influência dos eclipses nas decisões políticas. Alguns afirmam que reis eram depostos, ou coroações eram adiadas por causa de um eclipse. Outros dizem que tudo não passava de uma desculpa para a inércia natural do poder historiadores. Ainda debatem se as tabelas maias de eclipses eram usadas estritamente para previsões astronômicas, ou se tinham um papel mais simbólico, influenciando rituais e crenças populares. A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio. Você fecha os olhos por um momento, sentindo o peso da história e do silêncio do céu. A sombra passa, o sol retorna e a vida continua, apesar das folhas frágeis e do calor sufocante. Você sente que está fazendo parte de algo muito maior, um diálogo silencioso entre humanos e estrelas, entre presente e passado. Você se encontra deitado sobre um banco de pedra, olhando para o céu noturno que começa a se espalhar como um manto de veludo preto pontilhado de estrelas. A tarefa do dia é simples, ou pelo menos deveria ser, registrar as fases lunares. Mas claro, nada aqui é tão simples quanto parece. Você segura uma folha de bananeira entre as mãos, seu toque ainda úmido e ligeiramente pegajoso. Com um bastão de osso molhado na tinta feita de carvão e sebo, começa a desenhar a forma crescente da lua, aquela foice prateada que todos conhecem. Mas rapidamente, a tinta se espalha, borrando o contorno e transformando a lua num estranho. Sorriso borrado, o mestre ao seu lado observa com um leve sorriso. A lua tem seus caprichos, ele diz. Como se isso explicasse qualquer falha artística historicamente. Os maias tinham uma conexão profunda com a lua. Eles a viam como um ente vivo, influenciando não só as marés e as colheitas, mas também as emoções e os ciclos humanos. Sua deusa lunar, Ixchel, era protetora das mulheres, da fertilidade e da medicina, e suas fases guiavam decisões tão diversas quanto o momento de plantar um campo ou iniciar uma cerimônia sagrada. Você tenta, mais uma vez, traçar o contorno da lua cheia, mas as bordas da folha começam a se enrolar, criando sombras que brincam com seus olhos. Uma curiosidade excêntrica: alguns mapas lunares maias tinham símbolos secretos que indicavam eclipses, fases incomuns e até mesmo eventos raros, como a superlua. Um fenômeno que só nos tempos modernos voltamos a nomear. O debate acadêmico não para. Alguns historiadores argumentam que os mapas lunares eram apenas representações simbólicas e não tentativas precisas de capturar o fenômeno celeste. Outros, porém, apontam para registros detalhados que sugerem uma observação científica meticulosa, ainda que embalada em mitos e lendas. Você suspira, percebendo que,
Apesar das dificuldades técnicas, há algo quase mágico em desenhar a lua em uma folha tão efêmera quanto ela mesma, como se naquele instante o tempo se dobrasse, conectando passado e presente, realidade e mito. Enquanto o céu escurece mais, o cheiro da floresta noturna sobe até você, uma mistura de terra molhada, flores silvestres e a promessa de sonhos. Você se deixa envolver por essa calma, entendendo que mesmo com folhas escorregadias e tinta borrada, a busca por conhecimento e conexão nunca é em vão. Você acorda com um som distante de tambores e o cheiro adocicado de incenso queimado no altar. Hoje, a tarefa é compreender o papel dos mapas astronômicos no calendário agrícola maia, aquela coisa essencial para que o milho crescesse forte e os feijões não virassem só uma lembrança triste. Você caminha até o campo, ao redor do templo, onde pequenas plantas começam a despontar timidamente entre a terra vermelha. O mestre lhe entrega uma folha de bananeira para que você desenhe os sinais celestes que indicam os melhores períodos para plantar, colher e descansar. History coming. Os maias relacionavam estreitamente os movimentos dos astros com o ciclo da agricultura. A combinação entre o calendário solar e o sagrado guiava suas ações, desde a preparação do solo até as festas de agradecimento. O solstício de verão, por exemplo, marcava o início da estação chuvosa, fundamental para a irrigação natural. Você percebe que os mapas em folhas não são apenas registros científicos, mas verdadeiros guias de sobrevivência. Cada linha, cada símbolo, serve para decifrar quando a natureza vai sorrir e quando vai testar sua paciência. Uma curiosidade intrigante: além das estrelas e do sol, os maias observavam os ciclos de insetos e animais para ajustar suas previsões. O canto do grilo ou o voo de certas borboletas indicavam mudanças climáticas iminentes. O mapa, portanto, se estendia para além do céu, integrando toda a natureza ao seu desenho. Os debates modernos sobre esses mapas discutem o quanto eles foram instrumentos práticos ou peças ritualísticas. Alguns argumentam que eram manuais de agricultura, enquanto outros veem neles símbolos religiosos destinados a garantir a bênção dos deuses para a colheita. Você sente o calor do sol matinal e respira fundo. Olha para a folha que agora carrega pequenos traços que indicam dias de chuva, ventos e calmaria. Mesmo sabendo que a folha vai se deteriorar, há uma beleza triste em registrar esse momento. Você percebe que no fim, os mapas em folhas de bananeira são metáforas vivas, frágeis, temporários, mas essenciais, como a própria vida. Você está sentado em um banco rústico de madeira, observando a luz dourada do entardecer filtrada pelas folhas das árvores ao redor do templo. Hoje, sua missão é desvendar o mistério dos glifos maias usados nos mapas astronômicos. Aqueles símbolos enigmáticos que mais parecem códigos secretos de uma civilização perdida. Você segura uma folha de bananeira, onde tenta reproduzir os glifos com seu bastão de osso e tinta feita de carvão e gordura animal. Cada símbolo carrega um significado profundo, representando dias, ciclos, deuses ou eventos celestiais. Você sabe que um traço errado pode mudar completamente a mensagem. Uma responsabilidade enorme para alguém que ainda está aprendendo historicamente. Os maias criaram um sistema de escrita complexo e sofisticado, considerado um dos poucos sistemas plenamente desenvolvidos nas Américas pré-colombianas. Seus glifos combinavam elementos fonéticos e ideográficos, permitindo a escrita de histórias, genealogias e, claro, calendários. Uma curiosidade curiosa: alguns glifos usados nos mapas astronômicos eram decorados com pequenos detalhes que representavam animais sagrados, plantas ou elementos naturais, como uma maneira de conectar o cosmos à Terra, o espiritual ao físico. O debate acadêmico gira em torno da interpretação exata desses símbolos. Alguns pesquisadores acreditam que muitos glifos ainda não foram completamente decifrados e que podem conter informações valiosas sobre a cosmologia e a filosofia maia. Outros afirmam que certos símbolos eram intencionalmente ambíguos, deixando espaço para múltiplas interpretações e adaptações conforme o contexto. Você tenta memorizar alguns desses glifos, imaginando-os como pequenas pistas para entender o universo que os maias viam acima de suas cabeças. Cada desenho é uma história, uma ideia, uma janela para um mundo que combina ciência, arte e espiritualidade. Você sente que, apesar da complexidade, há uma simplicidade bela nesse sistema, uma linguagem visual que conecta gerações,
tempos e espaços. Enquanto o sol se põe lentamente, você guarda a folha com cuidado, sabendo que esses símbolos são mais do que meras marcas. São o legado de uma civilização que viu no céu um mapa para a vida. Você está na sala dos sacerdotes, onde o ar está denso com o cheiro de incenso e o som suave de conchas marinhas sendo sopradas em rituais antigos. Hoje, seu desafio é entender como as folhas de bananeira e os mapas eram usados durante as cerimônias religiosas, aqueles momentos em que céu e terra se encontram em um único suspiro. Você observa enquanto o sumo sacerdote desenha símbolos cuidadosamente na folha, cada traço feito com uma reverência quase sagrada. Esses mapas não são apenas registros, são ferramentas vivas que acompanham preces, oferendas e danças historicamente. Os maias integravam astronomia e religião de forma inseparável. Eventos celestes como eclipses, conjunções e solstícios eram vistos como mensagens dos deuses e momentos ideais para rituais. As folhas serviam para orientar essas celebrações, garantindo que tudo acontecesse no momento certo. Uma curiosidade fascinante: em algumas cerimônias, as folhas eram queimadas após o ritual como uma forma de liberar a energia contida nos desenhos e enviar mensagens diretamente ao cosmos. Esse ato simbolizava a transitoriedade da vida e a conexão contínua com o universo. O debate entre estudiosos gira em torno de até que ponto esses mapas eram compreendidos pelo povo em geral, ou se era um conhecimento restrito aos sacerdotes e elites. Alguns defendem que eram ferramentas educativas, outros que tinham um papel principalmente simbólico e ritualístico. Você percebe que, mais do que ciência, esses mapas eram pontes entre mundos, entre o visível e o invisível, o tangível e o espiritual. Desenhar, observar e queimar as folhas era um ato de fé e de respeito pela ordem natural. Enquanto o ritual avança, o ambiente se enche de cantos e instrumentos que parecem ecoar até as estrelas. Você sente uma paz profunda, como se estivesse participando de algo muito maior do que a soma das partes. A folha de bananeira, frágil e efêmera, carrega ali seu significado mais profundo, o da impermanência e da reverência pelo mistério da existência. Você caminha lentamente pelo corredor do templo, agora quase vazio, com o sol se pondo e tingindo as paredes de tons quentes. Em suas mãos, a folha de bananeira amarelada parece pesar mais do que deveria, como se carregasse a história de 1000 vidas. Hoje, você vai tentar compreender como esses mapas eram protegidos e preservados. Apesar da fragilidade do material, você se lembra dos relatos que ouviu sobre os escribas, que enrolavam cuidadosamente as folhas e as guardavam em cestos, feitos de fibras vegetais, protegidas do sol e da umidade. Um trabalho delicado, quase uma arte em si mesma, para garantir que a informação não se perdesse no tempo historicamente. Os códices maias eram feitos com papel de casca de figueira, mas o uso de folhas de bananeira também era comum para documentos menos permanentes. Infelizmente, poucas dessas folhas sobreviveram até hoje, o que torna o estudo desses mapas um verdadeiro desafio para arqueólogos e historiadores. Uma curiosidade interessante: alguns templos tinham câmaras especiais para armazenar esses documentos, construídas com pedras e cobertas por uma camada de argila que ajudava a manter a umidade longe. Era uma tecnologia rudimentar, mas surpreendentemente eficaz para a época. O debate entre estudiosos foca em como esses mapas influenciaram outras culturas da Mesoamérica. Alguns defendem que houve um intercâmbio contínuo de conhecimento astronômico e agrícola entre os povos vizinhos, enquanto outros acreditam que cada cultura desenvolveu suas próprias tradições de forma mais isolada. Você sente a textura da folha, quase transparente agora, e pensa em como ela foi, ao mesmo tempo, um instrumento científico e uma obra de arte efêmera. Uma mensagem escrita no vento, pronta para se desfazer, mas nunca esquecida, enquanto o sol desaparece completamente. Você guarda a folha com cuidado, sentindo uma mistura de respeito e saudade pelo conhecimento que se esconde nas suas fibras frágeis. Você está sentado em um canto silencioso do templo, o crepúsculo já escurecendo as pedras antigas ao seu redor. Hoje, a tarefa é desvendar como os mapas em folhas de bananeira influenciaram as decisões políticas e sociais dos maias. Aquela mistura complexa entre astronomia, poder e superstição.
os sacerdotes e governantes se reuniam para interpretar os mapas e determinar os momentos ideais para eventos importantes, coroações, guerras, alianças e até casamentos. A precisão desses mapas era crucial. Um erro poderia significar desastre. Tanto no plano terreno quanto no espiritual historicamente, os maias usavam suas observações astronômicas como uma ferramenta de controle social. Os governantes legitimavam seu poder ao se apresentarem como intermediários entre os deuses e o povo, usando os mapas para prever eventos e tomar decisões aparentemente divinas. Uma curiosidade intrigante: existiam mapas secretos, guardados apenas para os mais altos níveis de poder, que continham informações ocultas e símbolos criptografados. Alguns deles eram usados para justificar ações políticas controversas, como sacrifícios ou invasões. O debate acadêmico atual envolve até que ponto a astronomia maia era realmente científica ou se servia principalmente como um instrumento. Alguns pesquisadores argumentam que o conhecimento astronômico era usado para manipular a população, enquanto outros ressaltam a genuína busca pelo entendimento do cosmos. Você observa como a folha de bananeira, frágil e efêmera, se torna um símbolo poderoso, uma ponte entre céu e terra, ciência e crença, fato e mito. Ela carrega o peso das decisões que moldaram uma civilização inteira, enquanto o crepúsculo se aprofunda. Você se pergunta: quantas dessas decisões foram realmente acertadas? E quantas foram frutos do medo, da esperança ou da necessidade de controle? Você está novamente na penumbra do templo, iluminado apenas pela luz bruzuleante das tochas. Hoje, sua tarefa é entender o papel das folhas de bananeira na transmissão do conhecimento astronômico entre gerações, como os maias ensinavam seus jovens a decifrar o céu e registrar seus mistérios. O ensino era prático e oral, complementado por desenhos e mapas temporários nas folhas. Você observa os aprendizes copiando cuidadosamente os símbolos do mestre, enquanto ele explica os ciclos de estrelas e planetas com paciência quase infinita historicamente. A educação maia em astronomia era reservada para uma elite de sacerdotes e escribas, que dedicavam anos ao estudo das estrelas. O conhecimento era transmitido através de observação direta, cálculos complexos e, claro, muita prática com as folhas e mapas. Uma curiosidade fascinante: alguns manuscritos maias indicam que os alunos tinham que memorizar longas listas de datas, símbolos e correspondências celestes. Um treinamento rigoroso para garantir que o conhecimento não se perdesse. Mesmo quando as folhas se deteriorassem, o debate entre historiadores gira em torno de como esse conhecimento foi afetado pela conquista espanhola. Muitos registros foram destruídos e o que restou é fragmentado. No entanto, alguns descendentes mantêm vivas tradições orais e práticas ancestrais que remontam a esses tempos. Você percebe que, apesar da fragilidade das folhas, a verdadeira força desse conhecimento está na mente e no coração dos que o carregam. A efemeridade do papel contrasta com a durabilidade das ideias. Enquanto a noite avança, você observa os aprendizes praticando, desenhando símbolos com mãos trêmulas, tentando captar a grandiosidade do céu em folhas tão frágeis quanto seus sonhos. Você está sentado sozinho no alto da escadaria do templo, o silêncio da noite envolvendo o lugar como um cobertor macio. Em suas mãos, uma última folha de bananeira, amarelada e quase transparente. Hoje, reflete sobre todo o caminho percorrido. Os mapas desenhados, as estrelas observadas e os segredos sussurrados pelo vento. Você pensa na paciência dos astrônomos maias, na habilidade de observar o céu sem pressa, no respeito pelo tempo e pelo espaço. Cada mapa feito naquela folha efêmera é um ato de amor e humildade diante do cosmos infinito historicamente. Esses mapas são testemunhos de uma cultura que viu no céu não apenas um cenário, mas um livro aberto, uma fonte inesgotável de histórias, previsões e sabedoria. Uma curiosidade final: alguns estudiosos acreditam que as folhas de bananeira, com sua textura delicada, simbolizavam a própria natureza transitória da vida e do conhecimento, ensinando que tudo que é importante deve ser apreciado no momento antes de desaparecer. O debate permanece: qual o verdadeiro legado desses mapas? Ciência, arte, espiritualidade ou um pouco de tudo? Talvez seja essa mistura que os torna tão fascinantes. Você fecha os olhos, sentindo a brisa noturna acariciar seu rosto. Respira fundo, deixando o silêncio preencher seus sentidos.
A folha nas suas mãos se desfaz lentamente, como a noite se transforma em madrugada. E você entende que o conhecimento, assim como a vida, é uma dança delicada entre permanência e efemeridade. Agora, reduzimos o ritmo. Você está seguro aqui, onde o céu e a terra se encontram em uma dança silenciosa. Não há pressa, nem necessidade de entender tudo de imediato. Apenas permita-se respirar, lentamente, sentindo o ar entrando e saindo, como um velho ritual que conecta você ao mundo. As folhas de bananeira que guardaram o conhecimento dos maias são frágeis, como as memórias que carregamos. Mas a beleza nessa fragilidade, uma lembrança de que o tempo é fluido e que cada momento merece ser vivido com atenção e cuidado. Enquanto você se deixa levar pela calma da noite, imagine-se sentado sob um céu estrelado, a brisa leve, acariciando sua pele e o sussurro das folhas dançando ao redor. Tudo está em paz. O passado, o presente e o futuro se encontram nesse instante sereno. Deixe que essa imagem te envolva, embalando seus pensamentos e preparando seu espírito para o descanso. Afinal, a vida é feita dessas pequenas pausas, momentos de quietude, onde podemos simplesmente ser, quando estiver pronto. Deixe os olhos se fecharem suavemente e permita que os sonhos te levem para onde quiserem. Aqui, sob o véu do universo, você está em casa.